E aí vem a parte mais importante pra gente aqui, que é a matemática básica 2. Então aqui tem tudo que você tem que ter quando quando a gente fala de introdução ao cálculo avançado, né? Tudo isso aqui é importante você saber antes de entrar na faculdade. Então essa daqui é realmente a preparação para a matemática básica. Então vamos até entrar aqui, né? Não, aqui tá outra coisa. Vamos entrar aqui em expressões algébricas e faturação, para mostrar para você o que é mesmo cada um desses conteúdos. Então vamos lá, né? Vamos entrar aqui. Expressões algébricas, produtos notáveis. Então, por exemplo, a mais b ao quadrado. Como que eu fatoraria a mais b ao quadrado? Fatorar é abrir a expressão, tá? Normalmente, quem está lá no começo, terceiro ano do ensino médio, não tem uma boa base e não sabe como faz a fatoração disso aqui, tá? Mas, na verdade, é muito simples. É só você colocar a mais b vezes a mais b e aí simplesmente fazer a distribuição disso. Nesse caso aqui, a gente tem uma formulinha que normalmente a gente não precisa ficar multiplicando toda vez, porque a gente já sabe qual que vai ser o resultado disso aqui. Então é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E aí o que acontece? Muita gente acha que isso aqui nada mais é do que a ao quadrado mais b ao quadrado e esquece do segundo termo aqui, que é o 2ab. Aí tem diferença de quadrados e outras propriedades aqui, que normalmente não são tão comuns assim, mas também podem aparecer. Outra coisa importante em faturação algébrica é o famoso colocar em evidência, que é quando você tem o mesmo fator em todas as partes da equação, ou em algumas partes dela, e aí você coloca em evidência. Ele colocou um exemplo aqui, ó. A vezes B mais A vezes C é igual a A multiplicado por B mais C. E aí se você distribui isso aqui, né, faz a distribuição, você chega na mesma igualdade que a gente tem aqui do outro lado. E aqui tem mais algumas coisas que não são tão comuns, mas que pode cair, tá? Torção essas coisinhas aqui não caem com tanta frequência, mas se cair, é bom você dar uma revisada para você saber como resolver. Então vamos continuar vendo os outros conteúdos. Equações do primeiro grau, principalmente relações a funções. Eu falei para vocês da parte de interpretação com função lá no começo do vídeo. O que isso quer dizer na realidade? Por exemplo, vamos pegar um táxi, que é o clássico exemplo de função de primeiro grau. Você tem lá uma f de x igual a uma bandeira fixa que o taxista cobra, né? Antigamente os taxistas cobravam uma bandeira fixa para a corrida. Então, por exemplo, ele cobrava, independente de onde você fosse, R$5. Então, R$5 era fixo da bandeira do taxista. E mais o valor cobrado pelo preço do quilômetro. Normalmente é pelo preço do quilômetro. Então, vamos supor, ele cobra R$1 a cada quilômetro. Então, se você pegar essa equação do primeiro grau, né, você vai ter uma f de x igual a 5 mais x vezes 1. Ou seja, quantos quilômetros você andou vezes o preço do quilômetro. Então, se, por exemplo, você andou 10 quilômetros, você vai ter gastado aí R$15, que é 5 mais 10 vezes 1. Teoria dos conjuntos, isso aqui a minha professora de cálculo passou com bastante ênfase dentro da faculdade, não sei se bastante ênfase é a palavra certa, mas ela mostrou essa parte de teoria dos conjuntos e ela é bem chatinha, principalmente para quem está no começo do ensino médio, até mesmo no final do ensino médio. Isso aqui normalmente a gente não decora com tanta facilidade, até porque normalmente teoria dos conjuntos é difícil você estudar ela separadamente. É legal quando você consegue colocar ela dentro de algumas situações mais comuns. Então, por exemplo, vamos clicar aqui e ver conjuntos numéricos. Vamos lá. Conjuntos numéricos, parte 1. Então, você tem os números naturais, que são os números começando de 0 até o infinito, tá? Esses são os números naturais. Os números inteiros, que também incluem os números negativos. E os números racionais, que é quando você tem em forma de fração. E aí, ó, você tem que os números racionais, eles estão dentro dos números inteiros, certo? Na verdade, o conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais. A única diferença é que o fator de baixo, né, o divisor, não pode ser zero. Por isso que ele fala que A é pertencente aos inteiros e B é pertencente aos inteiros. Porém, esse asterístico aqui indica que o zero não está dentro dessa conta, porque não tem como se dividir por zero. Aí ele fala, todo decimal exato é racional. Por exemplo, você tem lá 2,45 ponto final. Ele é um racional, pois ele pode ser transformado em uma fração de inteiros. Toda dízima periódica também é racional, pois pode ser transformada em fração de inteiros. E aí você tem os números irracionais. Os irracionais são as dízimas infinitas não periódicas, tá? Que ao invés de ser, por exemplo, 3,333333, esse número seria racional. Agora, a raiz de 2, a raiz de 3, pi e números que são completamente aleatórios, né? A parte de dízima dos irracionais, exemplos. Tem a raiz de 2, a raiz de 3 e o pi, que são números que não se repetem. Aí depois você tem os reais. Os reais é a união do conjunto dos números irracionais com o conjunto dos racionais, que basicamente a gente representa por esse uzinho aqui. Então aqui é união com i. I é o que representa os irracionais.
Se a gente for representar por aqueles bloquinhos, né, que a gente chama de diagramas de Venn, né, aqueles círculozinhos que você já deve ter visto algum dia aí na sua vida, a gente vai representar assim, que os números inteiros estão contidos, que os números naturais estão contidos nos inteiros nos racionais e os racionais nos números reais. E o conjunto dos números irracionais, apesar de fazer parte dos racionais, não faz parte dos racionais inteiros e naturais. Então, se a gente fosse representar os racionais aqui, basicamente ele estaria dentro dos reais, mas não estaria contido nos racionais inteiros e naturais. Por isso que essa parte aqui está verde e as outras partes brancas. E aí, conjunto numéricos, parte 2. Você vai ter alguns subconjuntos, isso daqui é menos comum, mas só para vocês terem noção. Não nulos, pares, ímpares, primos, não nulos, não negativos, positivos, não positivos e tal. Então, bem tranquilo essa parte, sem segredo nenhum. Vamos voltar aqui. Intervalos reais. Essa parte de intervalos reais eu acho que tá aqui também. Eu sou monitor de cálculo 3, cálculo diferencial integral 3 na faculdade, né? Já tô indo para meu último semestre de monitoria. Isso aqui é bastante interessante porque a gente usa para várias análises dentro de sequências e séries. Então essa parte aqui é fundamental você saber analisar, saber se quando você está pegando um intervalo de números por algum determinado... porque na equação só aquele intervalo de números satisfaz o que você quer, você tem que saber analisar isso. Então, por exemplo, no começo, em cálculo 1, a gente tem dificuldade nessa anotação aqui, ó. Por exemplo, ele colocou aqui, ó, intervalo fechado à esquerda e aberto à direita na reta real. Então aqui tem um determinado intervalo de número que ele deixou genérico, A em B, então, por exemplo, podia ser de menos 5 a 5. E aí ele fala que quando você tem esse intervalo de 5 a 5, como que você representa? Você faz uma reta, certo? E aí você coloca as bolinhas, uma em menos 5 e outra em 5. Quando você pinta a bolinha, significa que esse número menos 5, que está lá na extremidade, está contido dentro desse intervalo. Então, bolinha pintada está contida, bolinha aberta não está contida. O que significa? Que eu tenho um intervalo de menos 5 a 5, com menos 5 dentro e 5 fora. Se eu for colocar na anotação, eu tenho A, colchetes fechado em A, colchetes aberto em B, indicando que B está fora. E aí a gente escreve muito isso aqui dentro de cálculo 1. X pertence aos números reais e o intervalo de x está entre A e B. Como ele pode ser igual a menos 5 e não pode ser igual a 5, a gente fala que A menor é igual a x, menor é igual a B. Então isso aqui é muito útil também e também é uma parte de matemática básica. Voltando aqui, sistema de equação do primeiro grau, que é basicamente quando você tem várias equações e várias variáveis. Por exemplo, a mais comum é quando você tem x, y e z e 3 equações para cada uma delas. Aí você faz várias manipulações matemáticas para conseguir chegar na resposta que você quer, tá? Lembre-se que uma solução de sistema, se você tem 3 variáveis, você precisa ter 3 equações. Se você tiver 3 variáveis e 2 equações, você não consegue resolver. Parte de equação de segundo grau, que é a famosa parte que a gente vê muito na resolução da fórmula de Bhaskara. Inclusive, teve uma pergunta aqui no canal, muito fria, né? Que o menino me perguntou, né? A pessoa me perguntou se dentro da engenharia, não lembro se foi assim exatamente a pergunta, mas ele perguntou, dentro da engenharia a gente usa a fórmula de Bhaskara, né? Porque já tem vários memes no Facebook falando quando que eu vou usar a fórmula de Bhaskara na minha vida. Pensei que não estava gravando, mas na verdade está gravando e a minha câmera está travada. Enfim, vamos continuar. O importante é o que você está vendo na tela. Aí vamos lá. Outros sistemas de equações, equação de primeiro e segundo grau, não tem segredo nenhum. Equações irracionais, essa parte de equações racionais também é bastante importante. Vou clicar aqui para vocês verem. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá. Carregando aqui. Equações racionais. Uma equação irracional é uma equação algébrica que possui incógnita dentro do radical, tá? Radical é uma raiz, por exemplo. Aí você tem aqui alguns exemplos de equações irracionais. Raiz quadrada de x mais 1 igual a 8. Tem outros exemplos aqui. Ele também fala equações com um único radical. Para resolver equações com mais de um radical, devemos preceder do seguinte método: isolar radical, elevar os dois membros da equação ao expoente adequado, de modo a cancelar a raiz. Isso aqui eu aprendi no terceiro ano do ensino médio. Chegou numa equação lá, num exercício que eu estava fazendo, e não sabia como é que sair daquilo. E aí o professor me ajudou e me ensinou um método que eu achei fantástico e usei muito na minha vida até agora. Por quê? Eu não sabia, ou melhor, eu não lembrava, sabe, isso não estava armazenado na minha cabeça, que potenciação é a operação contrária à fixação, como soma e subtração, por exemplo. Então o que eu posso fazer nessa parte aqui, ó, do raiz de x mais 1 igual a 8? O que você pode fazer? Você pode levar os dois lados ao quadrado, porque quando você leva os dois lados ao quadrado, você simplesmente quebra a raiz de x ao quadrado mais 1. Então se eu levasse os dois lados ao quadrado, o que ia acontecer? A raiz ia sumir, eu ia ficar com só x mais 1, e do outro lado ia ficar com 8 ao quadrado. Eu ia ficar com x mais 1 igual a 64. Passo 1 para o outro lado, vai dar 64 menos 1, x igual a 63, que é a resposta do exercício. Então isso é bastante útil para você. Vamos voltar aqui.
Regra de 3, cai em todo vestibular, todo mundo usa o tempo todo, razões e proporções. Sistemas de medida muito útil em física e química, tá? Você saber trabalhar com sistemas de medida é importantíssimo. Porcentagem, saber trabalhar com porcentagem. E leitura e interpretação de gráficos. Vamos até clicar nisso aqui, pra gente dar mais uma olhadinha, né? Opa, eu fechei. Não? Fechei não. Vamos aqui. A câmera continua travada, mas enfim. Introduções aos gráficos, entender reportagem de TV, jornal. Essa partezinha mais simples de toda, galera. Se você tem dificuldade com isso aqui, você tem muita dificuldade com matemática básica. Porque eu tive dificuldade também no Enem, mas em questão de leitura de gráfico, isso eu nunca tive dificuldade mesmo.